Olá, estamos de volta, aula 2 do módulo 2, para a gente poder continuar falando sobre o jejum. E a gente está falando aqui especificamente sobre o dia da expiação nesse módulo 2. Então, vou compartilhar aqui meu slide com vocês. E aí a gente vai ver aqui o primeiro detalhe, né, do dia da expiação. A gente sabe que no dia da expiação havia o quê? Sacrifício, né? Então, Deus, ele de uma forma muito didática, né, muito prática, ele ensinou ao povo a malignidade do pecado, né, ou a gravidade do pecado, e através de todo aquele ritual, né, do santuário que existia ali no dia da expiação, levou o povo, na verdade, pelo menos era a intenção, né, de levar o povo a entender tudo que envolve o pecado e suas consequências. Então, a gente tem aqui, ó, primeiro ponto, que é o reconhecimento da gravidade e da malignidade do pecado. O dia da expiação nos ensina o quão maligno o pecado é, quando vemos que, para que haja o perdão, é necessário que seres, nesse caso animais, né, que eram levados para o sacrifício, sejam sacrificados. Então, é o que diz Romanos, né? O salário do pecado é a morte. Então, simbolizando os seres humanos, o povo israelita ali no caso, o animal era levado, né, e era morto. Então, havia ali o bode de sacrifício, o bode expiatório, havia o bode Azazel, né? Então, um levava a culpa, o outro era de fato responsabilizado pelo pecado conduzido ao deserto. Algumas vertentes aí, alguns acreditam que se refere a Satanás, né, que é o verdadeiro responsável, e o outro bode é aquele que é o bode expiatório, aquele que sofreu as consequências, apesar de não ser o causador do pecado. Então, o primeiro ponto, né, é entender essa questão. Então, foi um dia que o Senhor Jesus estabeleceu, Deus, né, estabeleceu como um dia de jejum. Por quê? Porque havia morte, havia sacrifício. Então, o jejum, acredito que a gente já falou sobre isso aqui, o que ele expressa? Ele expressa tristeza, ele expressa dor, ele expressa algum sofrimento, ele expressa luto. Então, essa é a ideia do jejum. Por que ele expressa isso? Se a gente não tivesse nenhuma outra fonte, a gente teria a Bíblia, que associa o jejum a um dia em que, apesar, né, de ser um dia, por um lado, feliz, né, porque alguém está morrendo no lugar do pecador, é um dia triste porque alguém está morrendo, né? Então, de certa forma, né, acaba que se torna um dia triste, porque é a vida de muitos, mas, né, através da morte de um inocente ainda, né? Então isso, com certeza, aí seria como foi associado ao jejum, porque o jejum ele traz essa expressão, ele traz essa ideia, né, de que existe um sofrimento ali envolvido por alguma coisa, seja por morte, seja pelo que for. Então, ali o povo de Israel entendia, né, pelo menos foi a intenção de Deus, com que o povo de Israel ele entendesse, né, que o pecado ele é muito grave e exige a morte, né, a pena de morte ali para quem peca. Então, um detalhe aqui, né, uma observação. O pecado, o que é pecado? É a transgressão da lei de Deus. De uma maneira geral, pecado é transgressão da lei de Deus. Não é o Fábio que está falando, você vai ler isso lá em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 4. E um outro detalhe, além, porque o pecado, o sentido mais comum, mais geral de pecado, é errar o alvo. Errar o alvo. Então você tem lá, lembra daquela brincadeirinha, não vou nem dizer de criança, né? Que às vezes adulto a gente, digamos que brinca, passa o tempo lá. Não sou muito de jogo, não, mas tem gente que gosta, né? De aquele jogo de dardo. E aí, você tem lá o centro, geralmente é branco, amarelo, sei lá. E aí a ideia é o quê? Com que o dardo ele atinja o centro. Então, se você atinge ali o preto, que eu acho que é o círculo mais externo, né, mais distante do centro, é o preto, o amarelo, acho que é amarelo, vermelho, sei lá,
que é digamos assim, uma transição, né, o do meio. Então você está errando o alvo. O alvo é o centro. Então, errar o alvo, essa ideia de errar o alvo, se a gente for aplicar na vida, a gente vai ver que pecado é muito mais do que, de repente, prostituição, mentira, usar droga, né, entre outras coisas. A gente só pensa em pecado, geralmente, em coisas absurdas, né, em coisas assim que já são bem graves. Mas, lá em João 17,4, que é o texto que eu separei aqui, a gente vê que Jesus falou o seguinte: eu te glorifiquei na terra, cumprindo com a missão que você me deu, que o Senhor me deu para cumprir. Né? Então, ou seja, exercendo o meu propósito. Em algumas traduções diz aqui, ó, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deu para fazer. Então, se eu cumpro com a obra que Deus me deu para fazer, então eu estou acertando o alvo todos os dias. Agora, se eu erro esse objetivo, ou seja, eu estou vivendo, mas eu não sei nem por que eu estou vivendo, eu não sei nem por que eu levanto da cama, qual é o meu propósito de vida? Né? Por que eu estou aqui? Porque Deus ele nos chamou, ele nos invocou. Né? Então, ele nos tornou carne, assim como Jesus, e aí agora isso teve um motivo. Então, ó, Deus me chama. Agora, para quê? Né? Então você não é chamado, o chamado ele não acontece só no momento onde você participa de uma igreja, onde você aceita Jesus. Você já é chamado, como aconteceu com Jeremias, desde o ventre. Eu já fui chamado desde o ventre. Então, quando existe ali a concepção e ali começa o processo gestacional, querido, você já foi separado por Deus para realizar um algo. Deus olhou para a terra e viu uma necessidade. E aí, diante dessa necessidade, ele pensou o seguinte: eu vou chamar aqui a Manuela, vou botar assim, né? A gente sabe que Deus tem um nome para cada um de nós, que não é esse nome que a gente recebe aqui pelos nossos pais, mas enfim. Eu vou chamar a Manuela, vou chamar o João, vou chamar a Maria para resolver essa situação. E aí chama. Sendo o que acontece muitas das vezes? A gente não vive de acordo com esse propósito. E aí a gente tem inúmeros problemas. Então, no curso sobre propósito, que é um curso que a gente já tem pronto, preparado, você pode aprender. Né? Entre em contato com a gente para você saber, né, como adquirir o curso sobre propósito de vida, para você poder viver de acordo com o seu propósito de vida, para você entender qual é e ali você poder viver de acordo. Tem que haver essa coerência. Tem que haver essa coerência. Existe aí uma necessidade, tá, intrínseca, é uma coisa que nasce com a gente entender qual é o nosso propósito. É a mesma coisa, se você chegar numa empresa, né, e ali, me convidaram para trabalhar, mas até agora ninguém me falou o que eu tenho que fazer. Você vai ficar perdido ali dentro. E muitos estão perdidos na vida. Então, se você se encontra nessa situação, é o primeiro passo, é onde que você tem que se resolver já, porque como que você vai saber o que você vai fazer, ou seja, qual é o caminho que você vai traçar, se você não sabe onde você tem que chegar? Se você não sabe, na verdade, o propósito ele não é nenhuma meta alcançável, é uma meta, digamos que vivível. Propósito não se alcança, propósito se vive. Então, a partir do momento que você alcança seu entendimento de qual é o seu propósito. Então, a partir do momento que você descobre qual é o seu propósito, você não vai alcançar um dia o seu propósito. Você vai viver o seu propósito desde já. Esse é o meu propósito, então eu vou fazer. Vou separar ali 10 minutos por dia, porque eu não sabia, agora eu estou muito atarefado, então eu tenho que fazer uma faxina na minha vida. Mas eu vou separar ali 10 minutinhos do meu dia, todos os dias, para poder viver o meu propósito. E aí você, junto com Deus, você vai modelando a sua vida de maneira que daqui a pouco você só vive para cumprir o seu propósito. Ou não, porque em uma situação ou outra, em algumas circunstâncias, diferentes contextos, pode exigir que você viva o seu propósito, mas por não ter a sua renda do seu propósito, você tem que trabalhar realmente para gerar renda. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele recebeu uma missão, era o propósito dele a conversão dos gentios, mas ele, como o contexto exigiu, ou seja, ele não queria se parecer como os demais, né, que falava sobre dinheiro e tal, e recolhia e tudo mais. Ele não queria abrir essa margem para que os seus acusadores dissessem, é mais um,
Ah, ele está interessado no dinheiro de vocês. Então ele falou: ó, vou resolver isso aqui. Vou trabalhar noite e dia para não ter que receber dinheiro de ninguém. Mas a gente sabe que, na verdade, houve um momento ou outro que ele precisa de ajuda. E a igreja ajudou Paulo. Mas esses momentos, digamos assim, que eram fora do padrão. Eram exceções. O padrão era o quê? Paulo trabalhando noite e dia para não ser, como nas palavras dele, né, pesado aos irmãos. Então, a gente encerra aqui já 10 minutos de aula, essa ficou um pouquinho maior, porque é importante falar sobre a questão do propósito de vida e entender que nós precisamos acertar esse detalhe se a gente realmente quiser acertar o centro, o alvo, né? E parar de pecar nessa questão, que é viver uma vida em dissonância com os propósitos de Deus, com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula. Fique com Deus.